Olá, gente linda, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Já peço que se inscreva no canal, caso não seja inscrito, tá? Deixe aí um comentário e curta esse vídeo, tá bom? E compartilhe também esse vídeo com algum amigo que vocês, algum amigo de vocês, parentes, tá? E vamos acompanhar aqui o vídeo. Esse bolo esse foi assado na forma 20 por 10, porém eu assei em duas formas, né, para ficar mais alto. E o recheio é de brigadeiro e de beijinho. Iniciei aí colocando chantilly na lateral, tá? O chantilly tá tingido na cor amarelo. Deixei um amarelo não tão vivo assim, né? E tô acrescentando aqui no bolo, tá? O chantilly, ele tá bem hidratado. O chantilly pode estar sendo hidratado ou com o próprio chantilly, só que o chantilly líquido, né? Sem ter batido, com leite condensado, com leite ou com água. Aí vai da preferência aí da confeiteira, né? Esse eu fiz mesmo com água. Ou então tem algumas confeiteiras que deixam o chantilly descansar após bater, né? Descansar na geladeira por algumas horas, que aí quando tira já fica mais com a consistência boa para poder fazer o alisamento, o trabalho. Desculpa aí, de vez em quando vocês vão ouvir os gritos da minha filha, né? Mas não tem como gravar sem zoada, né? Às vezes consigo, mas outras não. Enfim, o chantilly aí tá bem hidratado. Esse bolo, ele ficou bem alto. Na verdade, ele acabou... Era um bolo que eu fiz aqui mesmo para minha filha. Pros 4 aninhos dela. Eu queria deixar ele alto, mas ele quase ficou até alto. Ficou um pouco alto demais, né? Mas o bom é que foi bastante bolo. E ficou bonito o resultado final, né? Isso é o que importa. E eu venho aqui alisando aqui a lateral, tirando o excesso, né? Porque quando eu passo bastante chantilly. E aí eu, com a espátula, eu venho retirando todo esse excesso. Parece que tá torto aí, né, o bolo, mas é mais um pouco o ângulo da câmera, tá um pouquinho torto, mas o bolo tá certinho. Aí sempre alisando aí com muito cuidado, a princípio tá mais fácil, né, não precisa porque a gente ainda não tá aí alisando a lateral para ficar lisinha, mas é vendo onde é que tá faltando o chantilly, para ir acrescentando aí, tá? Para em seguida, depois que colocar, né, vir com a espátula ou alisa, ou então a espátula de textura, né, que a gente pode estar utilizando. Eu gosto muito de passar aí, iniciar alisando um pouco aí o topo do bolo, e aí depois eu venho para lateral, mas isso não é regra, né? Nem sempre acontece dessa forma. Às vezes eu deixo logo bem lisinho em cima e depois eu venho para a lateral, e às vezes não. Eu vou colocando aí onde está faltando chantilly, aqui no topo do bolo. Tá faltando nas brechas aí que tá faltando, eu vou acrescentando chantilly. Porque se a gente for alisando, vai acabar que vai chegar perto do bolo e tem que colocar chantilly no bolo todo. Aí a gente tem, assim que começar a alisar e verificar que já tem algum furinho, algum buraquinho, a gente já coloca logo. Eu não reparei esse espaço aí que ficou, mas depois, muito provavelmente, eu vou estar colocando chantilly também. Aliso, eu deixo a espátula bem rente aqui ao bolo, né? Deixo ela mais reta possível.
como essa espátula não é retangular normal, tem esse modelo aí diferente, aí não fica arrastando tanto no cakeboard, né? Cakeboard, que pode ser também a tábua do bolo, né? Vamos dizer assim. Aí ele não fica arrastando na tábua do bolo. Mas a gente tem que se concentrar para não, de repente, não deixar o bolo parecendo um funil, né? Nem alisar muito para baixo, para não parecer um cone, e nem muito para cima, para não ficar o bolo todo desnivelado. Aí eu já sempre que eu aliso a lateral, eu gosto de estar dando uma arrumadinha aí no topo também do bolo, que já facilita lá nos últimos momentos, né? Nos últimos retoques. Aí eu botei o chantilly, vim alisando novamente. Ainda tá faltando chantilly aí na lateral, tá? Como ele é um bolo alto, eu tive um pouco de dificuldade por conta dessa minha espátula ser nesse formato que ela é, né? E aí que vocês estão verificando aí, ela não é um retangular completa. Aí acabei, pela altura do bolo, eu tive um pouco de dificuldade nesse dia, tá? Mas consegui trabalhar certinho até o final. Aí eu venho, tiro as quinas, sempre vou abaixando aí as quinas. E aí, quando eu vejo que já tá lisinho, já tá... Nessa parte do bolo não precisa nem alisar tanto ele, porque vai ter um outro bolo em cima, né? Mas tem as bordas aí que vai aparecer. Aí eu sempre tenho que estar acrescentando aí, deixando ele bem nivelado para receber o outro bolo, tá? Aí eu não coloco muito excesso também de chantilly, né? Porque nem todo mundo gosta muito de chantilly. E nessa parte aí de cima, parece que tem muito, mas não, é porque eu tinha colocado pouco no início. E aí eu tô acrescentando mais porque tava aparecendo. Como o ângulo da câmera não permite vocês olharem aí, eu tava muito cheia de coisa nesse dia e não consegui filmar tão bem para vocês, para estar mostrando cada detalhe. Aí eu tive que acrescentar porque tava aparecendo um pouco de cima do bolo, tava aparecendo, é por isso que eu tava colocando mais chantilly. Aí eu aliso aí bem lisinho, tá? E agora eu venho com uma espátula de textura, tá? É uma das mais simples aí, que acho que toda confeiteira iniciante deve ter uma espátula com essa textura, tá? Que facilita também o trabalho, né? Eu gosto muito de estar trabalhando com espátula de textura. Com bico de confeitar, eu já não tenho muito essa prática, vamos dizer assim. Não tenho encomendas assim, tanto que tenha bico de confeitar. E como eu nunca fiz um curso, né? Já fiz somente de massa de bolo, mas específico de chantilly para decoração eu nunca fiz, tá? Vamos dizer que eu venho aprendendo aí sozinha mesmo e vendo aqui na internet, no YouTube, a gente aprende muita coisa mesmo. E aí a maioria das coisas que eu faço eu vejo aqui mesmo no YouTube, e aí vou aprendendo dessa forma. E aí eu gosto bastante de essas espátulas de textura, certo? Eu já passei aí, deixei bem texturizado, vamos dizer assim. E agora venho finalmente tirando as quinas. Agora eu já não vou... Já retirei das outras vezes só para arrumar. Agora eu venho retirando novamente para finalizar esse bolo, essa decoração desse bolo, né? Do primeiro bolo. Sempre que eu vou retirando ali, fazendo essas quinas, eu limpo
a espátula e depois passo no pano, tá? Umedecido, certo? Sempre com muito cuidado para não esbarrar essa espátula novamente no bolo, e aí vai ter que fazer o trabalho novamente e acrescentar chantilly onde vai precisar. Por isso, muita calma e muita paciência nessas horas aí, certo? Sempre com muita calma, para não esbarrar. Isso aí, com o tempo, a pessoa que é iniciante acaba se acostumando no processo, né? Mas se você está iniciando, realmente faz medo fazer. Quando meus primeiros bolos assim, eu tinha bastante receio de fazer e era complicado, principalmente de andar. Acabava tendo mais trabalho do que outra coisa, mas aí depois a gente vai pegando a habilidade, né, de estar fazendo. Aí eu fiz uma espiral aí no topo desse bolo, tá, para ficar bem ajustadinho, e venho limpando aí a cake board, a tábua, né, do bolo, deixo bem limpinha aí. E aí depois que eu já limpei aqui, sempre também tem que estar, tô ali direto limpando a mão, né? Eu limpando esse paninho também. Não mostro muito aqui pro vídeo não ficar muito longo, né? Esse vídeo eu deixei ele um pouco mais longos do que de costume, do que os outros, tá? Mas eu espero que vocês gostem de estarem aqui acompanhando, tá? E eu vou falar novamente, se você não for inscrito aqui no canal, se inscreve no canal. Não esquece de deixar o seu comentário. Eu tô rumo aos 1000 inscritos. Faltam 4 pessoas para mim bater os 1000 inscritos aqui no canal, tá? E eu conto com a inscrição de vocês, tá certo? Desde já agradeço a cada um de vocês, tá? Que são inscritos e os novos inscritos. Esse bolinho aí, ele foi assado na forma de 15 por 10, certo? Eu acabei não mostrando para vocês que eu fiz aí como é que se chama? Me esqueci o nome agora me falhou a memória. Me esqueci, gente, desculpem. Eu coloquei dois isopor, 2 discos de isopor, e no forno peguei esse canudinho, esquentei, deixei uma bordinha nele e coloquei o isopor, tá? Lembrei, o nome é guindaste, é o guindaste caseiro. Como eu disse anteriormente, eu tava meio atarefada nesse dia por conta de ser aniversário da minha menina, né? Tinha muita coisa pra fazer. E aí eu não gravei pra vocês como eu fiz esse guindaste caseiro. Só que como eu peguei um canudo muito, vamos dizer que muito frágil, eu fiquei com medo dele não dar conta do bolo, que o bolo ele ficou bem pesado. Ele é de 15 centímetros e esse canudo aí, ele não era tão, vamos dizer, tão forte assim para aguentar. Mas aguentou, com minha ajuda deu certo. E o recheio é o mesmo do outro bolo, que é o brigadeiro e beijinho. Aí tingi o chantilly da cor rosa, tá? Já coloquei, como vocês estão vendo. E agora venho alisar novamente, né? Novamente não. Venho alisando esse bolo, a lateral. Percebam que o chantilly ainda tá melhor ainda de trabalhar, esse chantilly aí que eu coloquei nesse bolo, que eu deixei ele até mais hidratado do que o outro, tá? O outro também foi fácil, mas esse logo de primeira ele já deu o ponto, né? Já não precisei fazer tanta coisa nele assim, alisar tanto assim para ficar do jeito que eu queria. E agora eu venho aqui com cuidado, puxando, fazendo as quinas,
do bolo e vem com uma outra espátula de textura, tá? E passando aí ao redor de todo esse bolo. A textura do bolo amarelo era uma e essa já é outra textura, tá? São um pouco parecidos, mas são diferentes. Dá de perceber que elas são diferentes, tá? Olhei, verifiquei se estava precisando texturizar melhor. E aí resolvi fazer mais um alisamento, que a gente sempre quer que esteja bem perfeitinho, né? Bem alisadinho, com a textura bem evidente. E esse a gente faz o movimento bem devagar, né? A câmera tá um pouquinho assim, um milésimo acelerado, tá um pouquinho, mas nem tanto, tá praticamente na velocidade quase que normal em algumas partes aí. E sempre observando, tentando deixar essa espátula decorativa mais rente da tábua aí onde eu tô fazendo, tá? E aí quando vejo que já tá tudo ok, aí já só mesmo pra fazer aí as quinas agora. Deixa eu ver. Limpo aí a espátula, sempre limpando, né? Agora sim eu venho tirar essas quinas bem na calma, devagar, na paciência. O mundo pode estar se acabando ali pelos lados, mas a gente tem que estar ali, ó, firme e forte, na calma, com paciência, porque se esbarrar aí, tem que fazer novamente todo o processo, quase todo o processo, né? E aí, fazendo tudo certinho, já facilita mais aí a vida. Olha, vocês estão percebendo que eu tô indo devagarzinho, analiso direito, tudo para mim não precisar fazer novamente e para não esbarrar aí e bagunçar o bolo, né? Ninguém quer fazer mesmo serviço 2 vezes, não é isso? Aí vai, ó, tô finalizando aí as quinas desse bolo. Tira o excesso, vai para um lado, vem para o outro, tira de um lado, verifica se tá legal. E aí vou bem rentezinha aí ao canudo, né? Aí depois eu vou venho finalizar direitinho depois que eu colocar o bolo um em cima do outro. Eu não mostrei para vocês, mas o bolo amarelo, eu coloquei 5 canudos dentro dele. 5. Eu acabei me esquecendo, quando eu me toquei, eu já tinha colocado já. Que é 5 canudinhos, né, no bolo, onde esse aí vai ficar em cima, justamente para não correr o risco desse bolo afundar, né? Apesar de esse bolo ter ficado na minha casa mesmo, tem que ter uma estrutura, senão esse bolo não iria aguentar o outro, né? E ia acabar rachando. Aí essa hora é a hora tensa, muito tensa, porque eu não tava botando muita fé nesse meu guindaste, porque tava muito frágilzinho esse canudo, né? Parece aqueles canudos de tomar guaraná. É um pouquinho mais forte, não é exatamente aquele, mas eu usei esse porque na hora eu não tinha me atentado para isso, não achei o outro aqui. Aí eu venho retirando, primeiro eu afastei um pouco para dar o apoio, eu segurei embaixo, né, onde fica o isopor. Aí eu venho com toda a calma e vou lá colocar. Esse bolo ficou, como eles quase não tem diferença de tamanho de um para o outro, acabou que quase não deu espaço, né,
de um bolo e outro, quase ficaram do mesmo tamanho. Eu coloquei errado. O bom desse canudo que eu consigo tá puxando aí para ajeitar o bolo. Coloquei errado lá, fui limpar minha mão ali, pegar a espátula para tentar dar um jeito. Nessa hora a gente fica logo nervoso, com medo de puxar e não dar certo, de bagunçar tudo. Aí eu olhava pro lado e via. Vocês estão vendo aí, ó. Coloquei. Quase não tinha espaço entre um e o outro, né? Mas ficou com um espacinho. Essa brechinha aí que ficou, que foi onde eu botei a espátula, eu vou estar preenchendo depois com uma decoração com o bico chuveirinho, o bico chuveirinho pequeno. Aí eu coloquei, tava bem pesadão esse bolo, bem pesado mesmo. Coloquei um em cima da bailarina. Ainda há pouco eu tinha esquecido o nome, né? Bailarina. Aí eu fui colocar esse bico chuveirinho. Só que como vocês estão percebendo aí, ele tava pegando uma camada assim estranha em cima. Tava fazendo o formato do chuveirinho, mas em cima desse formato tava aparecendo lá atrás uma camada que não fazia parte. Eu tive que retirar. Eu não mostrei para vocês, mas eu retirei. É como se fosse uma linhazinha de chantilly diferente desse aí, né? E aí eu consegui tirar com bastante cuidado com a espátula. Aí o que acontece? Tava entupida. Não sei como que entupiu, né? Porque tava limpo. Entupiu de alguma forma ali com o próprio chantilly. Aí eu tive que pressionar lá ele para ele desentupir. E depois ficou mesmo o bico chuveirinho direito. E aí eu ajeitei aí o defeito que tava, né? Consegui retirar. Eu venho aqui com um glitter, é pouco glitter, né? Só para dar aquele charme, aquele brilhozinho. E o bolo depois que a gente coloca o topper, né? Dá uma vida, fica muito mais bonito ainda. Agora eu venho, fiz ali uma espiral com o pincel, né? Um pincelzinho, fiz uma espiral em cima. Aquele canudo eu coloquei, né, pra dentro do bolo. E eu tô fazendo uma espiral. Depois que eu fiz a espiral, eu botei um pouco mais de brilho aí pra ficar um brilhoso. E esse aí é o resultado final. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. E mais uma vez, não se esqueça de se inscrever no canal.